E fala Rampage, eu sou o Dark e dessa vez trazendo aqui uma fase que muita gente estava esperando, que é a Masmorra 43. E eu vou comentar aqui por cima da gameplay porque tem muita coisa pra falar e só bora! Ah, e nesse vídeo aqui eu não vou pegar as áreas secretas, pra quem quiser descobrir aí por conta própria. Mas no futuro eu posso fazer um vídeo aí mostrando onde estão todas as áreas e tal. E eu vou esperar um pouco aqui essa parte passar para depois começar a analisar melhor, beleza? Olha o rei aí. Olha aí, ó, X1 contra o rei. Só que não, né? Você vem comigo. Nossa, e essa parte aqui eu pirei muito quando eu tava jogando pela primeira vez. Mas aí depois eu vi que era só um devaneio. Tendo delírios outra vez? Você deveria falar com o rei. Talvez ele possa curar esses pesadelos com algum tipo de truque dele. Então, isso aqui é há 4 anos atrás. E vamos ver aqui o que ele vai falar. Não é só você. Eu também tenho tido sonhos estranhos desde aquela passagem turbulenta pelo portal. Aquilo foi intenso, cara. Certamente irão contar histórias sobre aquilo no futuro. Bora aqui. E só recapitulando aqui, nós sabemos que o nosso rei original voltou ao passado, invadiu e tomou conta do castelo do passado. Só que vocês sabem que o rei do passado fugiu por um portal e teve mais 2 barulhos de pessoas entrando nesse portal. Provavelmente foram o Negão e a Capitã do Passado, que são esses daqui. E olha só ali alguns estudos do rei sobre cada classe, tipo Guerreiro de Elite, Mago Sombrio, etc. E provavelmente ele deve ter estudado ou criado isso para que os minions dele fossem mais ecléticos numa batalha e tal. Ou seja, o lance de escolher uma classe não só é uma mecânica do jogo, mas também é explicada dentro da história do jogo. E eu não lembro de algum outro jogo que já tenha feito isso, tipo, dar uma mecânica pro jogador, mas explicar o porquê que essa mecânica existe naquele universo e ainda fazer sentido naquele mundo. Isso é muito da hora. Então você tem tido delírios e pesadelos ultimamente? Isso não vai passar até que o nosso trabalho seja concluído. Dê uma caminhada lá fora. Isso deve limpar sua mente. O mago pode falhar em impedir que meu outro eu tome o castelo. Nesse caso, teremos que partir para o nosso plano alternativo. Teremos que ir ao castelo e capturar aquele lacaio legendário sobre o qual lhe contei. Se minhas teorias estiverem certas, o lacaio irá se juntar-se a nós ao ser capturado. E ali atrás a gente já vê alguns estudos sobre viagens no tempo, espaço e um protótipo da armadura do viajante, que provavelmente o rei vai dar ela para a capitã, que no fim vai se tornar o viajante como conhecemos hoje, né? Então essa resistência que a gente está ajudando, na verdade está sendo comandada por esse rei do passado. E aqui também tem o que parece ser o capacete do feiticeiro bombado da fase 40. E pode ser que esse rei esteja usando esse portal daqui, ó. Esse portal aqui que vai para a Floresta Sombrio, onde vive o Mago do Oráculo, que é o feiticeiro, para criar algum tipo de aliança entre eles. Para dar mais poder pro feiticeiro, fazendo com que ele tenha o poder de ficar bombado e tal. E esse seria o porquê que o feiticeiro original não tinha aquela transformação de ficar grandão. Porque esse daqui teve a ajudinha aí do rei para conseguir ter esse poder de se transformar, para ter mais chances de acabar com o rei original. Então eles teriam feito essa aliança, mandaram o feiticeiro na hora da invasão por um portal, só que mesmo assim a gente viu que ele não foi páreo pra gente ir pro rei. E isso explicaria, pelo menos nessa linha temporal aqui, o porquê que tem aquelas bandeiras do viajante no castelo do vulcão morto.
porque essa resistência aqui teria feito uma base lá com o oráculo e tudo mais. E aqui a gente volta pro presente. Então, como eu ia dizendo, acho que já falei sobre toda a bagunça nas linhas temporais que o seu rei provocou. Infelizmente, seu rei ainda guarda aquele último mapa lunar que nos falta. E ali atrás, não sei se vocês viram, mas às vezes aparecem os olhos do rei. A primeira vez que eu tinha visto isso, eu pensei que fosse coisa da minha cabeça, mas depois tinha um pessoal falando que viu também. Aqui tem um puzzle de boas, é só apertar esse botão, esperar rodar a manivela e apertar outro botão. E essa fase aqui ficou muito boa, muito interessante. E vamos lá. O caminho adiante leva para o piso principal do castelo, próximo ao trono do rei. Te encontro lá em cima. Beleza, velho. Se bem que eu podia ir pelo cano também, acho que seria mais fácil. E agora tem esse inimigo aqui com uma mecânica um pouco diferente. Aí você vai ter que fazer ele cair nesses barris aqui. Ah, e sobre esses devaneios que a capitã teve no começo da fase, eu acho que os personagens de linhas diferentes, por exemplo a capitã original e a capitã do passado, estejam interligadas de alguma forma. E como a capitã do passado está incorporada no rei, ou seja, está sob os controles do rei, então meio que de tabela, essa capitã daqui também está sentindo essa interligação com o rei original. Por isso que ela deve estar sentindo esses devaneios e tal. Ou a capitã tá igual a gente que fica teorizando tanto sobre a luta final contra o rei que tá até sonhando com isso. Pode ser uma possibilidade também. E quando eu joguei essa fase aqui, eu sempre tava achando que um desses stomps aqui do Mario iria subir e me esmagar pra cima, ou então que eu iria esperar um cair, e daí quando eu passasse fosse cair outro no mesmo lugar. Mas aqui tá suave, esse jogo não tem tanta trollagem. E uma coisa interessante que pouca gente viu é que na parte de cima do banco tem o mesmo sprite, tem o mesmo tipo de pedra que é usado no chão do castelo. Então pode ser que o banco se passe debaixo do castelo. E imagina se a gente encontra o banqueiro por aí, igual que a gente encontra o vendedor em algumas fases. Seria interessante. E só lembrando que a gente está invadindo o castelo do passado por debaixo, até chegar ao trono do rei. Então até que faz sentido essa fase ter essas partes de subida e tal. Aí a gente encontra ele de novo. Bem-vindo de volta. O mapa lunar deve estar em algum lugar perto do trono. Seu rei parece não estar no castelo nesse momento. Como eu sei disso? Porque o André que fez minhas falas. Vamos. Beleza. Me escute bem. Você não será capaz de derrotar os grandões a seguir, como você normalmente faz.
Você precisa passar sorrateiramente e encontrar outra forma de derrotá-los. Não deixe que eles te vejam. Beleza, fica aí. E beleza, como ele sabe que o rei está fora do castelo? Eu chutaria que a capitã do passado que contou pra ele essa informação. Porque lembra que eu disse que a capitã original e a capitã do passado estariam interligadas de alguma forma? Então, como a capitã original está incorporada com o rei, meio que a capitã do passado pode ter alguma noção da localização do rei. E aqui com esses guerreiros gigantes já dá pra ver uma outra mecânica também, que você precisa fazer algo para desativar a armadura deles e não só esperar eles pararem de te olhar. E se esses guerreiros do rei possuem essa tecnologia, provavelmente o rei pode ter uma técnica parecida para se defender. Mas sinceramente, a batalha final contra o rei poderia sim ter um esquema assim, meio que por turnos. Mas acho que seria mais interessante ter pelo menos uma parte da luta que fosse mais livre, uma trocação mais direta de golpes entre o rei. E eu acho que ficaria mais divertida e dinâmica do que lutas mais assim por turno. Falando em gigantes, seria da hora se a gente enfrentasse em algum momento um daqueles gigantes amarelos que ficam na sala do rei e tal. Beleza, aqui a gente espera. Ótimo. Você ainda está inteiro. Isso significa que seguiu minhas recomendações. Agora precisamos procurar aquele mapa lunar. Ah, vamos nessa. E eu até pensei que esse aqui fosse o rei do passado que estaria seguindo a gente para meio que nos ajudar, mas ele não estaria nessa forma incorporado com a capitã original. Então com certeza esse aqui é o nosso rei que está atrás de nós para ou saber mais dos nossos planos ou para fazer algum tipo de emboscada, quem sabe. Então deixe seu like, compartilhe esse vídeo aí com quem gosta de Magic Rampage, avisando que tem spoiler, claro, e falou!